O assunto do momento entre o Brasil e os Estados Unidos é a possível aplicação da lei Magnitsky em face do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente tem dúvidas sobre o que é a lei Magnitsky. A lei Magnitsky, ela tem esse nome porque um advogado russo, Sergei Magnitsky, ele denunciou uma corrupção, um esquema de corrupção na Rússia, e ele foi preso por denunciar o errado. Nossa senhora, né? Isso aí é onde acontece muito isso hoje em dia, né? As pessoas são presas por denunciar o que é errado, são condenadas, são perseguidas, né? Isso aí foi muito utilizado na antiga União Soviética e até hoje é utilizado, já que lá na União Soviética você não tem uma democracia, né? Não é aceita a oposição. Assim como não é aceita a oposição em Cuba, na Venezuela, no Irã, e é o caminho que infelizmente a nossa amada pátria brasileira está tomando. A lei Magnitsky é uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos, se eu não me engano ela é de 2012 e ela já foi utilizada contra políticos, né, do mundo. Ela já foi utilizada contra juízes de outros países, como aconteceu na Hungria com o chefe de gabinete do Viktor Orbán, como um caso de corrupção muito elevado. Aconteceu também contra pessoas que estavam no poder e utilizavam do poder do Estado para perseguir seus opositores, pessoas que não respeitam os direitos humanos. Então, foram casos graves em que essa lei foi utilizada. E o que significa essa lei, né? Caça o passaporte, caça o visto, caça o processo, se tiver algum processo de visto, a pessoa não estava vindo para os Estados Unidos e pediu um visto. Cai esse processo, ela não vai conseguir ingressar nos Estados Unidos de forma legal. E os tentáculos dessa lei, eles vão além, não é só isso. Você fica impedido de fazer negócios com empresas americanas. Você vai falar assim, então é só não ir nos Estados Unidos? Pois bem, não é tão simples, né? Por exemplo, você vai ficar impedido de utilizar cartão de crédito das principais bandeiras. Visa, Master, American Express. Ela pode ser de um banco brasileiro, mas a bandeira do cartão é uma bandeira de uma empresa americana. E essa empresa americana não vai mais poder fazer negócio. Você não vai poder comprar passagens aéreas da Delta, da United, da American Airlines. Você não vai poder ter uma conta no Netflix, que também é uma empresa americana. As plataformas de rede social Meta, que inclui Instagram, Facebook, WhatsApp, o X, você não vai poder ter uma conta no X também, que também é uma empresa americana. Então as portas se fecham. Se eu for aqui falar para vocês das empresas americanas e das empresas que têm negócios nos Estados Unidos, nossa, então nesse caso até bancos brasileiros entrariam no radar da lei Magnitsky. A lei Magnitsky ela também é estendida por outros países, né, como Austrália, Canadá. Outros países também aprovaram legislação similar à lei Magnitsky. Então é realmente algo muito extenso. E o Brasil, até hoje, nenhum brasileiro foi objeto da lei Magnitsky. Mas, Alexandre, por que você está falando da lei Magnitsky? Porque há 2 dias o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, é como se fosse um ministro de Estado aqui, ele já foi até senador pela Flórida. O Marco Rubio disse, respondendo um questionamento de um deputado federal republicano, falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele falou: isso está sendo estudado e a probabilidade é grande de que os Estados Unidos apliquem a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Eu acho que agora cabe a cada brasileiro de bem, fazer a sua análise de tudo que foi feito, de toda a perseguição que aconteceu às pessoas comuns no Brasil, como eu, que fui perseguido, que tive que sair do meu país, né? Como eu que fui perseguido por questionar um funcionário público, por não concordar às vezes com o funcionário público. Então, um cidadão comum no Brasil que questiona a atuação
daquela pessoa que é paga com o seu salário. Essa pessoa ela merece cadeia, ela merece ser condenada à indenização, ela merece perder direitos políticos. Então, esse movimento é um movimento que aconteceu no Brasil e, infelizmente, o poder estatal do Brasil hoje está realmente muito contaminado, a velha mídia também contaminada, mas, graças a Deus, não é assim no mundo inteiro. E existem lugares no mundo que as pessoas que ocupam essa cadeira de poder não são pessoas que desrespeitam os direitos humanos, não são pessoas que desrespeitam o devido processo legal. Então, isso pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas quem decide isso disse que a probabilidade é grande, que é o Marco Rubio, que eu acredito que ele também não falaria isso se ele já não tivesse conversado com o presidente Trump. Isso pode ser estendido também para outras pessoas que concordaram com esses casos de desrespeito aos direitos humanos, ou casos de corrupção também. Não, casos de corrupção no Brasil, então, né? O PT está aí no governo para provar tudo que já fazem há décadas, né? E continuam fazendo, como esse escândalo aí do INSS agora. Então, essa é a Lei Magnitsky. Isso vai ser o debate central das próximas semanas e talvez dos próximos meses. E se isso por acaso for assinado, né, se precisamos utilizar a Lei Magnitsky, bom, aí a gente vai ter que esperar para ver a reação de todo o sistema brasileiro após a utilização dessa lei que traz um pouco de esperança para aquelas pessoas que tanto sofreram na mão desses que não respeitam os direitos humanos. Existe sem dúvida alguém muito maior do que qualquer tirano, né? Existe alguém maior que qualquer tirano. Esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém, ele tem o controle. Às vezes a gente está passando por situações difíceis, mas ele tem o controle. E ele não abandonou. Esse não abandonou o povo brasileiro, nem abandonou o povo americano. Esse não abandonou. Ele está lá ainda e a justiça vai ser feita. Pode ser a justiça divina ou pode ser a justiça dos homens. A justiça divina a gente não tem nenhuma dúvida, né? Que quando chegar ao momento do juízo final, aí não vai ter escapatória para essas pessoas que não têm temor a Deus. Aí não tem escapatória. Mas a gente torce também para que aconteça a justiça dos homens, né? A justiça dos homens. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a América, que Deus abençoe a cabeça de cada um desses que estão para tomar as decisões que pode livrar milhares de pessoas da perseguição. Que Deus dê sabedoria ao Marco Rubio, ao Donald Trump, e que algo possa ser feito ainda para salvar o nosso Brasil. Valeu, galera!